Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo erro é uma ocasião para condenar ou perdoar, para praticar o que Jesus ensina. Senhor, tende piedade, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, pela sua palavra, pelos seus ministros, pelos seus louvores. Nós agradecemos pelo alimento e por tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é necessário que não nos tem faltado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Pai, o seu Espírito Santo nesse instante. Dai-nos sabedoria. Abençoa esse nosso dia. Errar, todo mundo erra. E o tempo todo. O tempo todo. A questão é como você reage diante dos erros. Não apenas dos teus erros, mas dos erros das outras pessoas. Você é aquele que busca um motivo para perdoar ou aquele que busca um motivo para condenar? Curioso que Jesus ele deixa muito bem claro que a forma que nós tratarmos os outros é a forma que ele vai nos tratar. Então é perdoando que se é perdoado. A questão toda é que muitas vezes a gente prefere ver o mal do outro que entender que o outro pode ter errado muitas vezes por errar. Aquele que caminha sem Deus perto, fatalmente, diversas vezes ele vai errar. Só que ao invés dele usar as duas ferramentas que Deus deu, que é o perdão e a oração, essa pessoa ela vai usar as ferramentas que o diabo dá, que é o quê? A condenação e a mentira. Então, mediante um problema, mediante algo que aconteceu, como você sai? Você diz a verdade, pede perdão, admite os teus erros, ou você é uma pessoa que mente ou tenta colocar a culpa em outra pessoa, condenar outra pessoa ao invés de você? Como você sai? Aparentemente a mentira ela é uma coisa boa. Por quê? Porque eu não fico com a culpa e ainda eu continuo mantendo a minha aparência de boa pessoa. É por isso que a gente mente. A gente mente para parecer melhor do que a gente é. Isso daí é como se você comprasse uma bolsa falsificada no camelô. Tá lá a etiqueta da marca, não sei. Não sei o nome de bolsa de mulher, mas vamos imaginar que seja a marca da bolsa. Caríssima. Aí você vai lá no camelô e olha a etiqueta. É original? Não. Tem a mesma qualidade? Não, mas é parecido. E é exatamente isso que a gente se torna. Uma mentira, ela é parecido com aquilo que é bom, mas não é bom, não é o original, não é o genuíno, não tem o selo Jesus de qualidade. E muitas vezes na nossa vida, a gente acaba achando que esse é o caminho. Porque desde criança, se você parar para pensar, nós costumamos mentir para evitar uma punição. Porque sempre tinha uma ordem para a gente ter que obedecer. A partir do momento que a gente não obedecia, a gente inventava uma mentira. Aí tá tudo bem, vamos assim, vamos seguindo. Só que Deus ele deixa muito bem claro na palavra que quem mente é do diabo. Então se a gente vive numa batalha espiritual, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai recorrer à mentira. Deus ele enfrenta as consequências. Jesus não fugiu da cruz. Só que diferente das outras pessoas, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue entender isso, mais a gente tem sabedoria. E isso não é você dar uma licença para as pessoas ficarem pisando em você nem nada. Muito pelo contrário. Mas você entende que é o mal tentando te atacar porque Deus está em você. Da mesma forma que eles perseguiam Jesus, eles vão te perseguir. Na palavra de Deus ele fala, pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. O Senhor sofre, o servo sofre. Então, da mesma forma que perseguiram ele, eles vão perseguir a nós. Aí, lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, a palavra diz assim: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Percebe uma coisa,
Deus, ele deixou uma palavra muito bem clara: ofensas. Você vai ser ofendido? Com certeza, com toda certeza vão fazer coisas, vão dizer coisas que vão te chatear. Isso está muito bem claro. E Deus está dizendo, olha, eles vão tentar te chatear. Quando eles fizerem isso, perdoem. O que Deus está dizendo? Não liga, não se importe. Eles vão tentar te ferir, mas não se importe. Da mesma forma como você vai tentar me ferir e eu não vou me importar. Eu não vou me importar. Por quê? Porque eu te quero perto. Eu consigo entender a razão pelas quais você fez certas coisas. Eu garanto para vocês que têm acompanhado todos os dias, ouvido o áudio todos os dias, que se você pudesse viver muitas coisas passadas, hoje vocês iriam reagir de forma totalmente diferente. Porque antes vocês tinham um entendimento diferente da vida e hoje vocês começaram a ver a vida de outra forma. Ainda que muitas vezes vocês não consigam fazer exatamente como vocês gostariam, hoje vocês sabem que é possível se fazer algo diferente. Antes nem isso. Antes você ia lá e fazia o mal e fazia as coisas todas erradas e parava para pensar naquilo, estava tudo bem. Hoje não, hoje você faz muitas vezes pelo hábito do passado, mas logo depois já fica arrependido, já fica triste, já fica se condenando. Poxa, mas por que eu fiz isso? Poxa, eu não precisava ter feito isso. Poxa, eu não sou mais assim. E é um passo de cada vez. E a gente vai mudando e isso vai saindo de nós. E é justamente por quê? Porque nós começamos a praticar exatamente a forma que Deus ensina. Começamos a valorizar exatamente o que Deus diz que é bom e começamos a rejeitar tudo aquilo que Deus diz que não é bom para a nossa vida. Isso é uma caminhada, é um passo a passo, é um aprendizado. Não adianta a gente achar que vai se converter do dia para a noite, porque não vai. Mas nós começamos a renovar a nossa mente, o nosso espírito e os nossos pensamentos baseado na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo. E é engraçado que muitas vezes a gente pega dentro de uma igreja e a gente fica ouvindo pregar sobre condenação o tempo todo, falando de inferno. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Condenação, vamos pegar a palavra, condenando. Você acha que Jesus, ele veio para o mundo para salvar? Você acha, ou para te condenar? Se Jesus estivesse agora na tua frente, olhando a tua vida, como você acha que ele seria? Você acha que ele seria parecido com essa igreja de hoje, que ela quer condenação? Olha, você é isso, você está condenado. Olha, você é aquilo, você está condenado. Ou Jesus tentaria enxergar alguma coisa em você boa, como ele fez com aquela mulher adúltera, quando perguntaram o que a lei dizia que eles deveriam fazer. Eles deveriam matar ela apedrejada. E Jesus disse, tudo bem, vamos matar? Vamos matar. Aquele que não tem pecado pode começar. Ninguém tacou nenhuma pedra. Essa é a questão. Quem aqui está tão limpo para poder condenar alguém? Será que Jesus teria essa autoridade de condenar todas as pessoas? Com certeza, a autoridade tem, porque ele é o juiz e ele é justo. Mas eu vou mostrar na palavra de Deus como a igreja, às vezes, ela tenta usar o medo do inferno, o medo do lugar, o medo para te aprisionar e pegar aquilo que você tem. Da mesma forma que todo esse tempo que a gente passou em pandemia, quantas pessoas que nós amamos nós não perdemos? Quantas pessoas, quantas coisas não aconteceram? Muitas coisas. Mas boa parte de tudo que aconteceu não passava de narrativa, não passava de autoritarismo. E a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que nós estamos ouvindo, o que é verdade e o que não é. Porque de repente certas doenças e certas coisas elas simplesmente deixaram de existir. E a gente tem que parar de ser inocente em achar que todo mundo é bom. Cara, olha a dificuldade que você só percebe o poder do pecado quando você tenta ser melhor. Se você é uma luta diária de tentar fazer as coisas, quanto mais eles. Sabe? Então para de querer achar que todo mundo é o bastião da moralidade. Vê o que eles defendem. Ah, defende o aborto. Ah, defende aquilo que Deus discrimina, defende aquilo. Ah, então, não adianta. Você acha que um cara desse ou uma pessoa dessa vai estar lá fazendo o que é melhor para você? Claro que não. Está defendendo alguma coisa que ele mesmo acha, que ele mesmo inventou, que ele mesmo acredita. Você vai me desculpar, mas as coisas elas não funcionam assim. E Jesus, ele não veio para condenar,
João 3, versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar. Então você arranca do meio dos teus pensamentos, do teu crivo, que a condenação ela não vem de Deus. É o diabo usando da tua boca, do teu pensamento, dos teus olhos e de tudo que você tenha para atacar outra pessoa. Jesus não trabalha desse jeito. Jesus ele não faz isso. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho assim, curioso. Tá? Curioso. Não vou discriminar quem faça, mas eu vou dar o meu entendimento baseado em tudo que eu já li na Bíblia e o que Deus me disse quando eu tive diante da situação. Eu tava com dor nas costas, beleza? Fui fazer uma massagem, tá? Pra ajeitar as coisas. Legal. Aí a moça me colocou uma fita no meu umbigo com um algodão. Não sei se tinha alguma coisa no algodão, porque eu não vi. E tava aquilo. Ela falou, não tira isso. Até depois. Falei, tá bom. Cheguei em casa com aquilo na minha barriga. Costa, beleza. Aí eu fui ler. Pesquisei no Google. Quem quiser pode colocar. Algodão no umbigo. E aí fui ler o que era aquilo. Cara, então através do meu umbigo, os encostos, se eu colocar o algodão no umbigo, o encosto não entra. Ah, para. Não, para. Não, para tudo. Para tudo. Chega na matéria, você lê que se colocar o dedo no umbigo não pode. Cara, você imagina o quanto as pessoas longe de Deus, elas são criativas. Porque você percebe que elas têm o discernimento sobre o bem e o mal. O encosto. O que é o encosto? É o diabo, não existe encosto. Existe o diabo e existe Deus, não tem outra coisa, só tem os dois. Claro que o mal, ele se transveste de diversas coisas, tanto que Jesus diz, olha, existe uma legião de vários espíritos. Apesar dele estar comparando ao Império Romano, que era uma legião também de soldados, da mesma forma que Deus ele tem os anjos e tem as coisas, o mal também tem lá, a galerinha dele lá. Então, o diabo não vai te pegar porque você tá com uma esparadrapo com algodão na barriga? Onde tá a lógica disso? E aí a hora que você tira, entra todo mundo? Quando você abraça alguém, encosta um umbigo no outro, aí passa uma energia. Cara, energia não existe. Energia é o que tá na tomada. Energia não existe. Existe você fazer o certo, o Espírito Santo tá com você, e você fazer o errado e o diabo tá com você. O diabo drena a tua vida, Deus te dá a vida. Vida em abundância, e é só isso. O resto as pessoas vão inventando. Pega lá na psicologia, pega Freud, pega o que for. Gente que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, tentava o tempo todo tirar a autoridade de Deus, não tinha sabedoria. Eles vão inventar as coisas para tentar te explicar aquilo que eles sentem. No fim, o que eles estavam sentindo era o diabo. E beleza, vamos explicar o diabo por palavras bonitas. Não, porque quando acontece... Cara, não tem. Quem vive longe de Deus, ele inventa um universo de cristal, de energia, de não sei o que. Cara, um monte de maluquice. Eu nem terminei de ler, tirei aquilo da minha barriga e, pelo amor de Deus, tá amarrado, né? Porque não dá certo isso. Então, quer dizer que se eu colar um esparadrapo com algodão na minha barriga, eu não preciso mais de Jesus, não preciso de nada, não preciso orar, não preciso de expulsar, não preciso fazer nada, virei blindado. A armadura do cristão em Efésios 6, ela deixa de existir. E eu não estou dizendo isso criticando a moça nem nada, porque ela leu aquilo e ela acreditou naquilo, e de repente ela não tendo entendimento, aquilo fez todo sentido. E quantas pessoas não acreditam num monte de besteira? É horóscopo, eu fico sempre devendo sobre simpatia e esse tipo de coisa. Cara, a gente acredita em tanta besteira. Vejo negócio de oração com um copo de água. Onde tem na Bíblia essa desgrama? Onde tem isso escrito lá? Não tem escrito na Bíblia, não existe. Você vai me desculpar, é de Deus, é de Deus. É a mesma coisa de você chegar num restaurante e querer pedir alguma coisa do cardápio que não está escrito. Ah, qual que você quer? Ah, eu quero tal coisa. Ué, mas nós não temos no cardápio. Não, mas eu quero isso. Mas vocês não têm uma cozinha aqui? Não, mas eu quero isso. Não, mas nós vendemos isso, senhor. E é exatamente assim. O que vem de Deus está escrito na Bíblia, a forma que Deus age, a forma que Deus procede. Uma outra coisa que é muito curiosa, eu tô lá em Gênesis e tá contando a história de Abraão e de seus filhos. É curioso quando o empregado de Abraão vai procurar uma esposa para o filho dele, ele chega numa terra e ele diz assim, olha, o Senhor
Deus de Abraão tem abençoado muito. Por quê? Porque as outras pessoas ainda não conheciam a Deus. Então, através da vida de Abraão, que eles começaram a conhecer Deus, eles viram que Abraão tinha uma prosperidade, tinha uma diferença nas coisas que ele fazia. Por isso que cita Abraão. Olha, é o Deus de quem? Não, é o Deus de Abraão. Por quê? Porque naquela época ninguém acreditava em nada. Você percebe o quanto a vida de uma pessoa cheia de Deus, ela se torna referência. E nós, enquanto cristãos, e nós cheios de Deus, nossa vida, ela tem que ser a diferença. As pessoas, elas têm que olhar em nós e encontrar um comportamento diferente de todas as outras pessoas. Você, no meio de uma roda de pessoas, você tem que ser a diferença, você tem que fazer a diferença, você tem que passar pela vida das pessoas, causando transformação, porque assim Deus transformou a sua vida. Sua vida não começou a mudar depois que você se aproximou de Deus? E essa oportunidade não seria muito boa se você pudesse oferecer para outras pessoas através do testemunho da sua própria vida? E é assim que a gente tem que ser. Parar de acreditar em coisa que não tem nada a ver. E quando eu falo isso, eu não estou querendo condenar, menosprezar nada. Eu só queria que as pessoas acreditassem nas coisas certas. Não vai ser um pedaço de algodão, não vai ser uma semente, não vai ser uma imagem, não vai ser, sei lá, pular 7 ondas. Eu fico muitas vezes devendo exemplo de coisas, porque eu acho isso tão absurdo que eu nem passa dentro da minha ideia de ficar lembrando. Eu, ao invés de ficar pesquisando em internet qualquer tipo de coisa, eu me debruço na Bíblia, eu me debruço em oração, e Deus, ele vem falando e ele vem respondendo. Eu não entendo para que tem a necessidade de formar uma outra coisa, uma outra cultura, uma outra ciência, uma outra invenção. Por não acreditar em Deus, por não querer dar o mérito em Deus, fica sofrendo a vida inteira. E é remédio, e vai conversa, e fala, e reclama, e não sei o quê. E só isso, fica nisso. É uma prisão. É uma prisão. Ninguém pode resolver um problema que é seu. O dia que você parar de culpar as pessoas e aceitar, de querer condenar, de achar um culpado, de achar nada, a culpa é minha, legal, estamos em paz. Deus, você pode me perdoar por tudo que eu fiz? Oh, muito obrigado, Jesus. Me ensina a ser melhor? O que eu tenho que fazer quando acontecer isso? Quando alguém me bater numa face, o que eu faço? Ah, dá outra face. Quando eu ver alguém que está passando dificuldade, o que eu faço? Ah, eu ajudo. Quando eu sentir que eu não estou dando conta, o que eu faço? Ah, eu oro. Meu, é isso. Quando eu receber alguma coisa de alguém que eu não estava esperando, eu agradeço. Quando eu ver uma pessoa, o que eu faço? Um bom dia, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer? Quando eu tiver que pensar em alguma coisa, o que eu penso? Pensa em Deus, pensa no amor, pensa em ser bom, pensa em ajudar. Difícil. Precisou ser um gênio da matemática? Nossa, gênio! Cara, é tão simples, tão simples. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz, toma. Qual é a sua cruz hoje? Qual é o seu problema intransponível? Cara, a maior parte do tempo não tem problema nenhum, a não ser o que a gente inventa e quer culpar o outro. Do resto, tá tudo bem. Tem sempre alguém pior que a gente, numa dificuldade maior que a gente. Tem sempre alguém que daria tudo para ter aquilo que a gente tem hoje. Pode ter certeza que a tua vida, se desse para alguma pessoa, ela ia adorar. Ia adorar ter a pessoa que você tanto reclama, ia adorar ter o carro teu que não serve mais para nada, o teu celular quebrado, a tua casa que já tá velha. Tudo, tudo. Os teus olhos que já estão ruins, mas ele nunca teve um olho que viu nada. A tua perna que dói, o outro nem perna tinha. Cara, e a gente vem vindo e vem escalando. Tem sempre alguém que está em muito mais dificuldade que você. Muito mais dificuldade, e ainda assim elas encontram um bom motivo para louvar e adorar o Senhor. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E nós devemos seguir o exemplo dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria que vocês refletissem sobre as coisas que vocês acreditam. Tudo aquilo que não vem de Deus não merece sua confiança, nem a sua crença, nem a sua fé.
Porque qualquer outro tipo de fé que você tem, qualquer outro tipo de coisa que não seja Jesus é idolatria. E Deus não gosta de idolatria, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quer a renovação da sua vida, viver uma vida que possa ser vivida, começa a tirar tudo isso. Porque se até hoje essas coisas não puderam te salvar, não puderam mudar a tua vida, não puderam te tirar do vício, não puderam te tirar de tudo aquilo que você reclama, então não vai ser hoje que isso vai mudar. Então já abre mão, fica carregando porcaria. Pra quê? Pra quê? Ser um pouco mais esperto, um pouquinho só, você vai ver como tudo muda. Amém? Um bom dia.